Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja um inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a essa família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Marguerite e Henri estão cercadas. Henri pega os cristais mágicos e transforma um deles numa espada. Ela acaba escorregando e derrubando um cristal. Oi! Marguerite pega e com ele dispara vários cristais de gelo nos zumbis. Após derrotá-los, Touka aparece com Yuna. Ele fala para elas que quem é mordido acaba se transformando em um monstro. Às vezes os caras tentaram me matar. Henri pergunta o que houve com Yuna. Ele diz que ela estava apenas com as roupas de baixo depois do banho e ficou com frio. Ele não conta para elas, pois não sabe o que vai acontecer se descobrirem que Yuna está se transformando em um monstro. Ele diz que pretende ficar na cidade até encontrar a causa desse caos e resolver tudo. Belarco fala que eles devem ir até a mansão do prefeito, pois os sobreviventes estão lá. Na mansão, as pessoas estão com medo de serem mordidas e se transformarem em monstros. O prefeito, chamado Dot, fala que não precisam se preocupar, pois a mansão é cercada por muros resistentes. Melhor do que nada. Touka e os outros entram na propriedade da mansão e o povo vai correndo até eles. Colin e seu parceiro Negan também estão lá. Colin achou que havia escapado deles. Achou errado, otário? Ele percebe que Yuna está estranha, vai até ela e fala que ela parece bem indisposta e pergunta se ela foi mordida ou algo do tipo. É falta de remédio. Touka diz que ela pegou um resfriado e que não há motivos para se preocupar. Colin fala que não podem dar tratamento especial a ninguém, nem mesmo a uma amiga do herói. Qualquer um que tenha sido mordido precisa ser morto ou irá colocar todos em perigo. Lavar uma trouxa de roupa. O povo começa a concordar com ele, então ele se aproxima dela para matá-la e fica feliz pois terá sua vingança. Como é, amigo? Touka bate nele e diz que se ele encostar um dedo nela, ele vai matá-lo. Você entendeu, velho? Henri pergunta por que ele escondeu isso delas. Ele deveria saber que elas nunca abandonariam a Yuna. Ele pede desculpas e diz que entrou em pânico. Yuna se levanta e tenta mordê-lo. Henri lança um feitiço que faz ela parar de atacá-lo e a sua aparência volta ao normal. Henri fala que ela está apenas resfriada e Yuna concorda com a cabeça. Então o povo acredita. Após isso, Touka pergunta como Henri consegue controlar Yuna com necromância. Ela entrega para ele um cristal e pede para usá-lo para olhar a cabeça de Yuna. Ela diz que o cristal concede a percepção de coisas sem forma, como a mana e a alma. Marguerite fala que vê a alma de Yuna e Touka pergunta o que é essa coisa emaranhado nela. Henri diz que é o feitiço responsável pela mudança repentina em seu comportamento, que está suprimindo sua alma, tirando sua razão e a faz agir como um monstro. Resumindo, a consciência dela ainda está lá e ela ainda está viva. Então ele pergunta o porquê da necromância ter dado certo. Ela diz que é porque o feitiço enfraquece a alma do alvo, deixando ele em um estado próximo de um cadáver, o que torna possível controlar ela com seus poderes. Marguerite fala que como isso está sendo causado por magia, é só roubarem e destruírem o cristal do conjurador que Yuna voltará ao normal. Então decidem esperar até o amanhecer. No entanto, Henri fala que não pode usar necromância remota enquanto dorme, e diz que irá usar a necromância de possessão para transferir sua alma para o corpo de Yuna. Touka fala para deixar que ele vai para o corpo de Yuna, pois se Henri assumir o corpo, ela não poderá usar sua necromância remota. É verdade. Henri fala que realmente não pode usar outras formas de necromância fora de seu corpo, mas a alma de Touka não vai resistir à troca, com o nível de mana que ele possui no momento. Ele diz que é só usar uma gota de soma. Ele está determinado a ir para o corpo de Yuna. Ele fala para elas não se preocuparem, pois ele não tem segundas intenções. Então Henri transfere ele para o corpo de Yuna. Ele vai até o espelho e diz que as coxas de Yuna finalmente são dele. Felicidade. Marguerite pergunta o que ele está fazendo. Para disfarçar a intenção, ele diz que está apenas procurando por outras marcas de mordida. Ele vai até a porta e fala que precisa tomar um banho antes de dormir. Então elas tampam os olhos dele enquanto elas dão banho nele. Mais tarde, em seu quarto, Touka aproveita que está sozinho e já vai colocando suas meias, mas as garotas aparecem em sua porta para acabar com sua alegria. Marguerite fala que vieram dormir com ele por precaução. Durante a noite, ele acorda e observa as coxas de Marguerite. Sai daqui!
aqui, seu cachorro. Ela percebe e acaba amarrando ele. Após isso, um demônio aparece e quebra o muro da mansão, fazendo os zumbis entrarem. Colin diz que isso pode animar um pouco as coisas. Negan fala para ele não matar as pessoas, pois ainda podem voltar ao normal. De repente, Colin é mordido, mas aparece atrás do zumbi e fala que esse é o seu dublê, e ao tocá-lo, a pessoa leva um choque. Nossa, é muito forte. Os zumbis invadem o quarto do nosso prota, mas Henry os segura usando a sua necromância. Colin avista o prefeito que está cercado por zumbis. O prefeito pede para ser salvo e fala que há outro local seguro. Por favor, me ajuda. Um demônio aparece e Negan diz que eles precisam salvá-lo. Não vai dar não. Colin fala que isso é trabalho do herói lendário. Agora eu tô a fim de relaxar. Touka e os outros chegam no local. Aí está. Marguerite põe seu cristal mágico no arco e fala que seu arco encantado pode concentrar o feitiço nas flechas. Então ela dispara uma flecha de gelo e elimina o demônio. Ó o famoso 3K, tropa. Colin pergunta se realmente existe um local seguro. É claro. Então ele pede para o seguirem. Ele abre uma porta secreta que os leva até o telhado e vão até um quarto. O prefeito fala que é uma sala reforçada com aço e que tem canhões que podem atirar para qualquer direção. Touka pergunta se ele esqueceu que os zumbis romperam a muralha e que apenas eles foram salvos. O prefeito diz que está tudo acabado. Ele tinha ouvido falar da infestação há 3 dias atrás, quando apenas poucas pessoas estavam contaminadas, mas não fez nada para impedir e deixou a vida seguir normalmente, pois nunca pensou que se transformaria em uma crise em apenas alguns dias. Esse é o tal do mula. Marguerite fala que vão transformar todos de volta ao normal. O prefeito pergunta se ela é a princesa. Ela diz que ele está confundindo ela com outra pessoa. Ele diz que ela não se lembra, mas que já a encontrou uma vez, quando era pequena, e nunca confundiria o sinal que ela tem no rosto. Ela então usa uma técnica e diz que há outro sinal em seu rosto. Sabia não? Colin e Negan percebem que ela apenas desenhou outro e concluem que ela realmente é a princesa. Marguerite pergunta para Henry se é possível que o demônio que invadiu esteja por trás do feitiço que afeta as pessoas da cidade. Ela diz que sim, e que um feitiço dessa escala sugere que provavelmente é um demônio de alto nível. Touka pergunta se ela trouxe o cristal mágico de raio-x de Leland. Sim. Ele pega o cristal e diz que se usar pode ver através de tudo. Ele pega outro cristal de visão de mana e juntos ele usa para ver as pessoas. Ele diz que 3 deles não são humanos e se pergunta se o que brilha mais é o demônio de nível alto. Touka fala que os demônios estão em 3 e eles estão em 7. Se souberem onde os demônios estão, podem fazer uma emboscada. Colin pergunta por que deveria ajudar e diz que não vai entrar nessa. Você cagão sem exceção. Marguerite diz que o envolvimento dele no incidente da capital é imperdoável. Se eles cooperarem para salvar a cidade, ela usará sua autoridade para garantir clemência a eles. Então eles aceitam. De repente, uma explosão acontece e os demônios aparecem entre eles. Um deles, de aparência feminina, ataca o corpo do nosso prota. Negan dá uma marretada em um deles, mas ao tocar na marreta, ele explode tirando Negan do jogo. O demônio agarra Marguerite e causa uma explosão, mas ela consegue escapar. Eles resolvem sair da sala. No caminho, Colin é atacado, mas era apenas o seu dublê, e o demônio leva uma descarga elétrica. Ele se levanta mesmo enfraquecido e Belarco diz que vai mandá-lo para o mundo dos mortos. O demônio de alto nível acerta seu tentáculo no demônio e algo acontece. Ele joga Belarco ao mar e avança agressivamente para cima dos outros. Ó o bicho vindo, moleque. Henry fala que ele foi afetado pelo mesmo feitiço que está nas pessoas da cidade. Então descobrem que o demônio da cabeça vermelha é o conjurador do feitiço. Touka diz para Henry aumentar o tamanho da espada sagrada e esmagar o demônio. Ela tenta, mas não funciona. Touka pega a espada e diz que é só ela segurar e imaginar ela crescendo. Então a espada cresce e parte o demônio ao meio. Misericórdia! Marguerite pergunta como ele consegue usar a espada estando no corpo de Yuna. Não sei. Ele começa a questionar o motivo de podê-la usar. Ela diz que ele foi escolhido e acabou de se tornar o verdadeiro herói lendário. Agora ela pode cumprir seu dever como princesa e diz para eles se casarem agora mesmo. Calma aí, paizão. Ele diz que agora que é o verdadeiro herói lendário, ele tem que salvar o mundo primeiro e que até completar sua missão de curtir as coxas de garotas lindas pelo mundo, não pode se aquietar. O demônio ataca Touka, mas ele se protege. Henry consegue segurar o demônio, enquanto Marguerite dispara sua flecha. Enquanto isso, Colin joga uma agulha no outro demônio e dispara uma descarga elétrica. Em seguida, ele
ele e Negan derrubam o demônio. Negan fala que o demônio de nível alto desapareceu. Colin fala para eles descerem e procurar. De repente, ele é mordido por um zumbi. Você tira a mão de mim, meu irmão! Ele diz para eles irem atrás do demônio de alto nível e matá-lo o mais rápido possível. Eles avistam o demônio andando pela cidade e atacam, mas erram o ataque. Colin fala que não vai se transformar em um monstro e corre atrás do demônio. Ele joga uma agulha e de repente ele é atacado por Diego. Touka esbarra com o prefeito em um cavalo e pergunta se ele está fugindo. Ele diz que é exatamente isso e vai embora. Negan e Marguerite estão cuidando de Colin. Diego diz que está feliz por se encontrar com o herói novamente. Touka fala que não sabe quem ele é. Eu nem vi. Ele diz que lamenta que ele tenha esquecido a noite que tiveram na capital. Não tô lembrado, não. Henry diz que era Diego quem habitava o corpo do demônio de alto nível na treta da capital. Diego acaba descobrindo que o herói lendário morreu e pergunta quem é o cara que conseguiu matar o herói e arrebentou o demônio na capital. Ele fala que Touka parecia extremamente poderoso naquela noite, mas agora vê que ele tem apenas um nível 4 de mana. Henry diz que ele precisa usar poções para aumentar o seu nível. Diego tira sarro da cara dele e diz que nível 1 de mana é pior que um inseto. Henry fala que os talentos de Touka não podem ser medidos pelo nível de sua mana. Diego pergunta se Touka vai cooperar com o objetivo dele, já que ele matou o herói. Henry pergunta se ele se refere à vingança do que aconteceu há 3 anos. Diego fala que sim. Ele conta que já se passaram 4 meses desde que o selo do portão do inferno foi quebrado, e em nome de sua vingança vão enviar os humanos para a morte e encher o mundo com seus cadáveres. Henry diz que não pode participar disso, pois fez uma promessa ao herói, a promessa de salvar o mundo. Touka propõe resolver esse problema na conversa. Diego fala que se os humanos ouvissem, o massacre de 3 anos atrás nunca teria acontecido. Ele diz que conversar é importante. Foi assim que conseguiram forjar uma aliança com os demônios. Henry pergunta se ele está louco e se esqueceu do tempo deles no inferno, e que os demônios é que são os verdadeiros inimigos. Ele invoca um globo ocular e diz que esse feitiço permite que ele localize um alvo, não importa o quão longe esteja. Então ele manda todos os zumbis vir para atacá-los. Touka imagina que Diego deve estar quase sem mana, pois está usando muito. Henry diz que não, pois os necromantes não são como os humanos. Touka fala que mesmo que o nível de mana dele seja alto, deve haver um limite, pois é o mesmo com Henry. Ela diz que é considerada um fracasso entre os necromantes. O nível máximo de mana dos humanos é 10, mas os necromantes com o corpo adaptado às condições do inferno podem superar muito isso, e o nível de Diego é de 40. É doido! Os zumbis estão vindo e Touka usa sua espada sagrada para prendê-los. Diego invoca sua espada para atacá-los. Os zumbis começam a quebrar a parede e de repente Diego é atropelado pela carruagem encantada. Touka fala que pediu para o prefeito fazer um trabalho para ele. Mais cedo, quando o prefeito tentava fugir, Touka o prendeu e disse que ele poderia ver Marguerite sem roupas, apenas de meias se fizesse um trabalho. Tudo bem, topo. Tá maluco? Diego volta e fala que perdeu o controle dos zumbis para Henry e pergunta por quanto tempo ela manterá o controle deles com o nível de mana dela. O prefeito fala que trouxe alguns aliados poderosos. Então aparece uma garota que se autodenomina a heroína lendária, Millie, e pergunta o que sua irmã Yuna está fazendo ali. Seu pai, Fierre, diz que falou para ela ficar em casa. Ele pula até Marguerite e olhando para os peitos dela, ele fala que ela cresceu bastante. Touka bate nele e diz que lembrou que esse canalha não consegue parar de ir atrás de peitos. Não consegue, né? Não consigo. Diego fala que não pode haver 2 heróis lendários. Millie diz que vai mostrar o poder de sua espada sagrada. Então, o grupo dela faz um ataque em conjunto. Mesmo depois de tudo, Diego ainda continua em pé e fala que reconhece que eles não são um simples bando de insetos. No entanto, ele diz que tudo isso é apenas uma distração do seu objetivo original. Ele então faz aparecer um grande pássaro demoníaco e diz que em cerca de um dia as pessoas enfeitiçadas se transformarão definitivamente em demônios, começando com aqueles com o nível de mana mais baixo. Então ele mete o pé dali. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Após isso, Touka vai até Colin. Colin pede para ele aceitar seus cristais mágicos e ferramentas encantadas e usá-los em sua luta, pois sente que pode confiar sua vida a ele, e que são pessoas ridículas como Touka que realmente dão esperança para ele. Touka fala que vai derrotar aquele demônio, pois ele tem alguém que quer salvar também. Eles levam todos os zumbis para a mansão, então a maga fecha a parede. Na manhã seguinte, o prefeito diz que vai para a capital relatar o ocorrido. Touka diz que vai eliminar aquele demônio nas próximas 24 horas.
horas, que não vai deixar ninguém se transformar em um monstro. Marguerite pergunta como eles saberão para onde Diego foi. Touka diz que provavelmente correram para a base deles. A direção para onde voaram cruza com o caminho nordeste da capital que Ciruela descreveu na carta, bem no lugar perfeito para um esconderijo, na cidade natal dele e de Yuna, chamada Elvânia. Ele diz que Elvânia foi destruída por demônios há 3 anos. Após isso, na carruagem, enquanto vão para Elvânia, Fierre diz que nunca esperou ver a princesa viajando com o herói Xion. Touka pergunta se eles se conhecem. Ela fala que Fierre era um dos 4 cavaleiros. Ela diz que Isaac ficou triste quando ele deixou a capital há 4 anos e pergunta o motivo dele deixar os 4 cavaleiros. Ele diz que como exercício de aproximação da equipe, ficou de olho nos peitos das cavaleiras e foi acusado de assédio. No fim, foi destituído de seu título e exilado da capital. Fierre pergunta ao herói como ele acabou viajando com sua filha e a princesa. Ele fica completamente em silêncio. Para disfarçar, Touka fala que ele se sente meio culpado pelos portões do inferno terem sido abertos e que ele jurou que se concentraria em sua batalha até salvar o mundo, e está assim desde então. Fierre fica impressionado com a incrível concentração do herói. De repente, Millie fala que o jeito que Yuna está falando é muito parecido com o jeito de Touka. Touka fala que é porque passaram muito tempo juntos, então acabou pegando as manias. Millie pergunta se ela não vai roubar o Touka dela. Como assim? Não entendi. Marguerite pergunta qual é exatamente o relacionamento dela com Touka. Ela diz que no passado eles disseram que iriam se casar. Marguerite não gosta nem um pouco disso. Touka fala que não é nada disso, que Millie o desafiou para um duelo certa vez, onde ela disse que se vencesse ele teria que se casar com ela. Ele aceitou e acabou perdendo. Pra apanhar e ficar calado. Ele fala que na verdade ela precisa vencer ele 100 vezes. Ela então continuou desafiando e batendo nele. A Yuna se cansou de assistir e interveio para salvá-lo. Fierre fala que nunca esperou que Touka exercesse tanta influência sobre suas filhas e diz que deveria ter se livrado dele, pois ele é apenas um pervertido viciado em coxas. De repente, a carruagem para devido a uma emboscada no meio do caminho. Em outro local, Frederic pergunta a Diego se ele teve sucesso com o experimento. Ele fala que em apenas 3 dias todos na cidade estavam sob o domínio do feitiço. O demônio ativou seu feitiço em apenas uma pessoa e o feitiço se espalhou rapidamente. Ao contrário de Leland, esse demônio será um recurso valioso para assumir o controle da capital. Frederic pergunta se o herói estava lá. Ele diz que sim e que na volta se aproximou de algumas pessoas oferecendo recompensas para emboscar o herói pelo caminho, assim o impedindo de chegar até ele a tempo, fazendo com que todos na cidade acabem se tornando demônios. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, até a próxima.